No primeiro vídeo sobre minha cirurgia, eu contei como foi a operação e os primeiros dias que se seguiram. O link está logo abaixo deste vídeo aqui. Hoje vou falar sobre os 6 meses do pós-operatório. Na verdade, já são 6 meses e 24 dias, quase 7 meses. Nesta semana fui ao médico cardiologista, não o que me operou, mas o que me encaminhou para a cirurgia. Não voltei antes ao médico porque só sentia melhoras, né, dia após dia. E aí alguém pode dizer, mas devia ter ido. Sim, talvez, mas não fui. O que disse o médico? Que a minha recuperação está dentro do esperado, sem anormalidade, e que eu estou bem, graças a Deus, né? E como foram esses quase 7 meses do pós-operatório? Acho que é isso que interessa a você que acabou de fazer ou se prepara para uma cirurgia cardíaca como a que eu fiz. Antes, só lembrando que eu dei o título a esse vídeo de Ponte de Safena, porque é assim que todo mundo se refere a essa intervenção cirúrgica. Na verdade, a minha foi uma ponte mamária, o que a maioria das pessoas desconhece. Qual a diferença? Nenhuma, a não ser a diferença técnica. O objetivo é o mesmo, ou seja, levar irrigação de sangue no coração nos locais onde estão sem irrigação devido ao entupimento de veias, entupimento de artérias. Só para lembrar, a safena é uma veia retirada das pernas ou de braços e a mamária, como o próprio nome diz, fica no peito. O médico decide de onde vai retirar a veia para fazer a ponte. A safena é mais utilizada quando se faz mais de uma ponte na mesma cirurgia, pois a mamária é mais curta, né? A veia mamária é mais curta. Há outros critérios além desse, mas o objetivo é o mesmo. O trabalho das pontes é fazer o sangue transpor barreiras, seja por uma veia safena ou por uma artéria mamária. Assim, dei o título de Ponte de Safena. O correto seria chamar de ponte mamária. Não usei o nome correto porque alguém pode pensar que talvez seja algo que nada tenha a ver com o coração, mas sim com o leite. Nesses mais de 6 meses, aos poucos eu fui tendo as forças de volta e podendo fazer esforços que a pós-cirurgia impedia. Por causa da abertura do tórax com o osso externo, que une as costelas totalmente aberto, a recuperação é lenta. Já posso caminhar a passos largos, andar de bicicleta e até correr, mas meu médico disse que ainda não posso fazer academia. Estou andando cerca de 5 quilômetros todos os dias. Há quem diga que eu deveria andar mais, porém meu físico precisa de um pouco mais de tempo para aumentar esse trecho. Afinal, fui sedentário uma vida inteira, nunca tive o hábito de caminhada, muito menos de pedalada. Nunca gostei de bicicleta. Talvez também não tenha nenhuma vontade de fazer academia. Mas eu vou fazer, quem sabe, lá no ano que vem. Talvez, pelo sedentarismo, é que cheguei ao ponto de ter que passar por uma cirurgia do coração. Que sirva de exemplo para mim e para outras pessoas. Caminhar, pedalar, correr, academia são bons hábitos que ajudam a preservar a saúde do coração. Eu aprendi que isso é verdadeiro muito tarde. Ou talvez não, quem sabe. É aquela velha história. Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Da cicatriz da cirurgia só resta uma marca avermelhada, que está sumindo aos pouquinhos. Apenas o local do dreno ficou com uma marca com relevo mais baixo, mas não muito. O sinal de corte é bem sutil, leve, quase não aparece. O mais complicado foi ter que dormir 60 dias de barriga para cima, coisa que sempre me deu falta de ar, por isso sempre dormi de lado. No início, dormia quase sentado, porque se eu deitasse de barriga para cima na horizontal sem uns 4, 5 travesseiros, a falta de ar mas era 2 palitos, estava tinha que chamar alguém para me levantar. O pior era isso, eu não conseguia levantar sozinho.
Com o passar dos dias, aí fui diminuindo a altura dos travesseiros. Após 60 dias, fui deitando aos poucos de lado, hein? Um pouquinho por dia. Mas ainda doía após alguns minutos nessa posição, pois o peso do corpo recai sobre o local da cirurgia, sobre as costelas que foram abertas à força e sobre os músculos que foram estirados, além de sobre o coração também. Quase 7 meses depois, durmo normalmente de lado. Porém, há dias em que incomodam um pouquinho devido à pressão do peso, quando fico muito tempo de um lado só. Não tive sérios problemas com dores do pós-operatório, a não ser quando fazia algum esforço sem perceber. Isso ao me levantar da cama ou do sofá, às vezes de uma cadeira. É normal sentir um pouco de tosse nos primeiros dias após a cirurgia. E tossir é uma tortura, porque o pulmão se expande no ato de tossir e empurra o osso que foi aberto, né? As costelas, empurra tudo para frente e também para trás, né? Empurra a carne, empurra todos os músculos mexidos e remexidos na operação. Dói e arde pra burro. Espirrar é uma tortura ainda maior. Parece que o peito vai explodir, arde, mas dói mesmo. O jeito é ter sempre, nesses primeiros dias, um travesseiro por perto. Você pega o travesseiro, quando sente que vai espirrar ou tossir, e daí aperta o travesseiro. Vai doer sim, mas daí é bem menos, porque a força não, com o travesseiro, você apertando ele, não consegue expandir tanto o tórax. Para colocar em cima do peito, né? Toda vez que você for tossir ou espirrar. Tomar todo cuidado para não pegar gripe, viu? Para não complicar as coisas. Porque com a gripe vem mais tosse e vem mais espirro e toda aquela sensação ruim de gripe acaba, aí junta tudo, vira um transifu de borracha. Muita tosse e espirros pode até serem perigosos na situação de um operado do coração. Por um bom tempo eu sentia pontadas todos os dias no alto do peito, dos dois lados, né, já perto da clavícula. De vez em quando isso ainda ocorre, principalmente às vezes depois de uma longa caminhada, mas não é tanto mais, né? O médico me disse ontem que isso é normal e vai persistir ainda por muito tempo. Ele me disse que talvez por mais de um ano essas pontadas persistam, essas dorzinhas. Tem outra dorzinha que aparece assim em cima do peito, que eu acredito que deva ser de onde se tirou a veia mamária. A mesma dor que quem faz ponte de safena sente nas pernas ou no braço de onde foi retirada a veia. Não incomoda tanto, claro que não é nossa que dor, mas dor é dor e dor incomoda. O bom é se não sentisse nada. O bom seria não ter sido necessário uma cirurgia. Mas, como já diz a piada, já que está dentro. A melhor notícia é que consigo caminhar já os mais de 5 quilômetros por dia sem sentir nenhum cansaço. Esse é que era o problema. Junto com o cansaço, a dor no peito, a ardência, o sufoco, enfim. Antes da cirurgia, 100 metros de caminhada já era o suficiente para iniciar uma queimação terrível no peito, que acabava em dor se não parasse para descansar um pouco. Andava a cada 150, 200 metros, tinha que dar uma paradinha. No final, meses antes da operação, eu só andava cerca de 200, 200 e poucos metros, dava uma volta na quadra, no último final, nem isso, dava apenas uma volta numa pracinha que tem perto de casa e já voltava para casa com um palmo de língua para fora de cansado. Foi assim que ocorreu o meu infarto. Alimentação, não sigo uma dieta especial. Fui orientado a não abusar de gordura e de bebida alcoólica. Bom, isso nem precisavam dizer, né? Uma coisa que fiz por conta própria foi não mais utilizar óleo de soja, nem em fritura, nem em nada. Aliás, nem em casa não se compra mais óleo de soja. E nem de milho, tá? A banha de porco substituiu tudo, é mais saudável. O óleo
de oliva para salada. Mas tem que ser um óleo bom, porque se você não prestar atenção, você acaba comprando óleo de boa qualidade que não é. Né? Você compra óleo de oliva com 30, 40, às vezes até 50% de óleo de soja. Aí não adianta nada, só vai pagar caro. Os medicamentos. Pensei que o médico fosse cortar um pouco dos remédios que tomo depois de 6 meses. Não cortou. Ele disse que por enquanto devo continuar tomando os 7 comprimidinhos simpáticos diários. Simvastatina, o enalapril, o metropolol e o espironolactona. Né? Parece nome de artista de cinema. E o AS. 2 deles são 2 por dia. O enalapril e o famoso AS. A notícia ruim é o mau humor que toma conta no pós-operatório e, segundo pesquisei, por muito tempo, às vezes até por anos. Para resumir, reuni o que pesquisei da seguinte forma. A ansiedade e a depressão são muito comuns depois de um evento cardíaco, como por exemplo o infarto ou de um procedimento cardiovascular, uma cirurgia cardíaca, como a que eu passei, que talvez você passou ou vai passar. Isso se deve a fatores orgânicos e psicológicos. Uma série de razões acabam contribuindo para que esta alta incidência ocorra, como o procedimento em si, né? A cirurgia em si, o fato de ter que passar por uma cirurgia, a espera pela cirurgia, o estresse todo, a alteração do sono, né? Medo da morte. Eu não tinha medo de morrer. Depois da cirurgia, hoje eu tenho medo de morrer. Não sei porquê. É uma coisa que você não controla, não é de você. Medo de um novo evento, ou seja, de ter que ser operado de novo. Preocupação que a recuperação não seja normal, hoje me preocupo. Será que está funcionando direitinho? Será que deu certo essa operação? Será que o coração está sendo irrigado direito? Será que essa tripinha que foi colocada para fazer a ponte aí não vai entupir de novo? Preocupações das mais diversas, né? Até preocupação com a atividade sexual no começo, logo depois do pós-operatório aparece. O receio depois vai acabando. Essa aí pelo menos, né, para a maioria, pelo que eu percebi, que foi o meu caso, diminui mais cedo. Mas o resto continua por um bom tempo. O receio de não poder fazer coisas que antes você fazia, como fazer esforço, como levantar um peso, né, como fazer uma academia, enfim, tudo isso. Tudo isso são coisas que relacionei a mim. Aí você vai falar, mas daí né, o mais correto é um psicólogo. Claro que é. O correto seria procurar um psicólogo, mas o que ele vai dizer? Ele vai dizer que isso são coisas que realmente acontecem, a maior parte coisa da cabeça, que precisa esquecer, que precisa. Ele vai, né, dar as receitas de como fazer para esquecer. Tá tudo bem. Mas até esquecer, as coisas vão acontecer, né? Ou seja, as preocupações vão incomodar. Então, estou te alertando, caso você não saiba, que isso pode ocorrer com você também. Você vai se preocupar, são preocupações que vão te encher o saquinho, viu? Mas também li que o mais importante é saber que estes medos, incertezas e alterações emocionais relacionados ao procedimento são normais e passageiros. Aliás, nessa vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Né? À medida que o tempo passa, os pacientes começam a se sentir melhor. É o meu caso. Retomar suas atividades habituais e a ansiedade e a depressão, né, vão acontecendo e tudo vai melhorando. Esse período é variável e pode durar até alguns meses. Algumas preocupações minhas já se acabaram depois de quase 7 meses, mas outras persistem. Ainda continuo com medo de morrer. Pois bem, os especialistas dizem que tudo passa. E eles têm razão. Percebo que a minha paciência está começando a voltar, só começando. O estopim ainda está muito mais curto do que sempre foi. Mas está começando a voltar a paciência. Ainda eu sei que há muita oscilação no humor, há bons e maus dias, há boas e más horas. Para perder a paciência, são só 2 palitos. Um mosquito zumbindo para cá é o suficiente para passar uma raivinha. Muito mais do que quando você
está normal, sem essas preocupações de pós-operatório. Mas sei que vai passar. Eu espero que a minha experiência possa lhe ajudar. Se serviu, me ajude a chegar a mais pessoas com o mesmo problema ou a mesma necessidade de informação sobre este assunto. Dá um like aí, faça um comentáriozinho, né? Se inscreva no canal também. Você vai me ajudar a ajudar outras pessoas. Tem um versículo bíblico em Romanos 12:12 que diz que o gaúcho traduz assim, ó: fiquem faceiros na esperança, tranquilos nas peleias, mas sem afrouxar o coração, tchê. Um abraço de quebra-costela a todos vocês e até por lá!